Muito bem, meus queridos, então, vamos para a quarta aula do nosso curso de Plano de Crescimento Espiritual, da nossa Escola da Fé. Nós que estamos aí nesse turno aí de 7 aulas, hoje vai ser a quarta aula, e hoje, como sempre, um assunto muito edificante, muito edificante, muito importante, que é fazendo parte da família de Deus. Bem, os irmãos já sabem, como sempre, qualquer dúvida pode abrir o microfone e perguntar, pode falar, pode tirar dúvida, pode ficar à vontade. Nós estamos numa aula, numa pregação, fique à vontade. Aqueles que vão assistir depois pela internet, se tiver alguma pergunta, pode deixar aí anotada aí abaixo aí nas mensagens, né? E estamos à disposição para atender a todos, tá bom? Olha, na aula passada nós falamos sobre o nosso propósito, para que nós somos feitos, e nós falamos que fomos feitos para agradar a Deus. Mas agora vamos falar sobre mais um propósito, né? Um segundo propósito muito importante, que nós somos formados para fazer parte da família de Deus. Este é o segundo grande propósito que Deus tem para nós, fazer parte da família de Deus, né? Então, quando a gente fala de família de Deus, que nós somos formados por esse propósito de fazer parte de uma família, você tem que entender que Deus sempre sonhou em ter uma família espiritual. Se você pegar a Bíblia Sagrada, Deus sempre esteve com esse propósito nas mãos, de criar uma família, de criar um projeto, né? Ele começou com Adão e Eva, depois ele tenta fazer esse projeto através da vida de Noé, de Abraão, né? E, por fim, ele faz isso com o povo de Israel, e, por fim, ele estabelece a igreja, né? Ele tem esse projeto de família, esse projeto que ele tem para nós. Na vida secular normal, como é que uma família é formada? Uma família é formada com pai, mãe e filhos, não é isso? Então, essas três pessoas, pastor, mas tem de família diferente? Tem, família uniparental, né, onde uma só pessoa, duas pessoas, né, só a mãe e o filho, o pai e o filho e tal. Mas o conceito geral é a família composta por esses três elementos. Um homem e a mulher se juntam, geram os seus filhos, e isso estabelece uma família. Da mesma forma, acontece também com a Trindade, né? Na Trindade, nós temos aí a reunião do Pai, do Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esses três, quando se unem no seu projeto, é um projeto maravilhoso, onde Deus resolve trazer a criação de volta, trazer o ser humano de volta para o relacionamento, e ele, então, envia Jesus Cristo para que Jesus Cristo, o Verbo, o próprio Verbo de Deus, se transforme em carne e habita entre nós. Isso aqui é uma mensagem tão poderosa, mas tão poderosa. Como é que Deus cria esse projeto de vir à Terra, gerar uma família espiritual, né? Então, Deus Pai tem esse projeto, o Filho desce através da vida de Jesus, e depois Jesus Cristo sobe e deixam conosco o Espírito Santo, né? Então, veja bem que essa trindade forma a família de Deus. João capítulo 1, versículo 12, fala um pouco sobre isso. João capítulo 1 diz assim, o 12 fala assim: mas a todos quanto receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade de homem, mas nasceram da vontade de Deus. Então, mostra que existem aqueles que nascem da vontade da carne, do homem e da mulher, mas existem aqueles que nascem da vontade de Deus. E esses que nascem da vontade de Deus, que inserem nessa visão espiritual, são chamados filhos de Deus, né? Tanto que é interessante que Jesus, quando ele chega, em João 3,16, ele é chamado de o Filho unigênito, o versículo que todo mundo conhece de cor, salteado, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que é unigênito? Unigênito é o único, né? É o único. Jesus, então, naquele momento, era o único filho. Desce aqui na terra como homem, único, unigênito, deu o seu Filho unigênito. Mas lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29, Jesus já não é chamado mais de filho unigênito.
Lá em Romanos capítulo 8, 29, fala assim: aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Primogênito quer dizer o primeiro de muitos. Então, Jesus, ele veio como único, mas depois da sua morte, depois que ele resgata a humanidade através do poder do seu sangue, ele se torna o primogênito, o primeiro de muitos irmãos. E cá estamos nós hoje, essa grande família de Deus que veio, que foi gerada através dessa religarem, né? Essa não vou falar religião, mas essa predisposição de Deus de unir o homem de novo, reconciliar, a palavra certa, reconciliar o homem com Deus, e assim ele se torna o primeiro de muito e gera a família de Deus, que é a sua igreja. Então, a igreja é a família de Deus. Amém? Aí vem aquela pergunta: o que é a igreja para si? Né? Quando a gente tem muito hábito de falar assim: eu vou na igreja domingo, eu vou na igreja na sexta-feira, né? E as pessoas têm o hábito de confundir a igreja com o prédio da igreja. Sim ou não? As pessoas não fazem muito isso. Eu vou na igreja domingo, eu vou na igreja sexta, eu vou na igreja quarta, não é verdade? Na verdade, você não vai à igreja porque você é a igreja. Você vai no prédio aonde a igreja se congrega, aonde a igreja se reúne. Então, é o prédio, né? A gente fala prédio, fala campus, fala, né, salão, que é o lugar onde a igreja se reúne. E é lógico, quando a igreja está reunida naquele local, aquele local se torna a igreja. Pode não ser futuramente. As pessoas podem não mais ir naquele local e aquele local ser outra coisa. Então, não é o local que faz a igreja ser igreja, são as pessoas que reúnem naquele local que faz a igreja ser igreja. Quem entendeu isso aí diz amém. Levanta a mão, dá um joinha com a mão, entendeu? Amém? Então, então é nós que fazemos o lugar ser igreja. Guarda essa frase. Vamos guardar isso? Falar, é nós que fazemos o local ser igreja. Por que eu estou falando isso aqui? Porque senão nós vamos ficar naquela visão da mulher lá do tanque que foi encontrar com Jesus, né? Que ela ficou discutindo qual era o verdadeiro lugar da adoração, se era em Jerusalém, se era em Samaria, que não, Jesus falou, olha, os meus verdadeiros adoradores me adoram em espírito e em verdade. Daqui a pouco eu te dou oportunidade, Maneiro. Me adora em espírito e em verdade. Então, guarda essa frase, porque senão a gente fica muito religioso e pensar que a igreja é o que acontece domingo, que a igreja é o que acontece sexta-feira, que a igreja é o que acontece num culto de quarta. Não, a igreja, ela acontece todos os dias. A igreja somos nós. A igreja ela tem a vida todos os dias, mas ela tem o seu dia de se reunir. Porque se nós colocar nessa cabeça que igreja é só aquele local, é só naquele local que a gente vai ser cristão, é só naquele local que a gente vai ter comunhão, é só naquele lugar que nós vamos glorificar a Deus, adorar a Deus, não. Aquele lugar é um dos locais onde nós reunimos. Mas a igreja, ela é igreja sempre, porque igreja somos todos nós. Amém? Manleila pediu oportunidade, quer falar alguma coisa? Pois não? Não, pastor, só fui colocar a mãozinha aí de amém. É um amém, né? Então tá bom. Então, agora, então, dois cuidados que você tem que ter. Primeiro, a igreja não é o local, a igreja é qualquer local aonde as pessoas, os membros da igreja se reúnem. Beleza isso aí? Por exemplo, domingo agora vamos para o parque, lá para o Jamor. Não é isso? Aquele local lá vai ser a igreja. Sim ou não? Por que aquele local vai se tornar a igreja? Porque a igreja vai estar lá. Amém? Vamos lá, então. Cuidado com essa questão. Agora, a segunda coisa que você tem que colocar. Você sozinho não é a igreja. Você sozinho é parte da igreja. E tem uma doutrina correndo aí que, eu sou a igreja, eu não preciso congregar, porque eu sou a igreja. Não. Você sozinho faz parte da igreja. A igreja só é igreja quando ela se reúne, todos juntos formam o corpo. Eu não sei qual parte do corpo você é.
Mas a igreja só é igreja quando o corpo se reúne. Se o corpo não se reúne, ela não é igreja. Jesus colocou assim, onde houver 2 ou 3 em meu nome. Ou seja, tem que haver um conjunto de pessoas, tem que haver uma associação de pessoas, tem que haver uma comunhão. A palavra comunhão vem da palavra grega chamada koinonia, que quer dizer associação, fraternidade, intimidade, participação, compartilhamento. Então, se nós não nos reunirmos para estar juntos, infelizmente, você é um corpo, você é um membro, presta atenção, você é um membro sem corpo. Você é um membro sem corpo. Guarda isso aí. Você é um membro sem corpo. E o que acontece quando um membro fica fora do corpo? A Grécia é enfermeira aí, os irmãos aí. O que acontece quando um membro é tirado do corpo? Ele é cortado do corpo. O que acontece com ele? Ele morre. Ele morre. Apodrece, atrofia, né? Uhum. Porque ele precisa estar ligado ao corpo para ele receber todos os nutrientes que o corpo tem. Se ele é tirado do corpo, acabou, vai putrefecar, vai acabar, porque ele está fora do corpo. Então, cuidado com esse tipo de gente que fala assim, eu não preciso de igreja, porque eu sou igreja. Mentira, você faz parte da igreja, você é um membro da igreja, você precisa se reunir como igreja. Nenhuma igreja é a igreja total, porque a nossa igreja junto faz parte de uma igreja muito maior que a igreja universal, no mundo inteiro. Né? Quando a gente, quer dizer, somos milhares espalhados no mundo inteiro, e aqui tem uma parte desse grande corpo. Né? Então, assim, ninguém é igreja sozinho. Nós só somos igreja quando nós estamos juntos. E o que isso tem a ver em comum conosco? Porque Jesus deixou um mandamento muito importante. João capítulo 13, 34 ao 35, ele fala assim, um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, quando é que o mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus? Qual vai ser a característica que nós vamos ter que o mundo vai verificar que nós somos discípulos de Jesus? Qual é a característica? Quando nós amarmos uns aos outros. Amarmos uns aos outros. Amarmos uns aos outros. E esse amor tem que ser demonstrado. Porque para os outros ver, a gente tem que demonstrar. Porque tem amor que a gente não demonstra, sim ou não? Sim. Eu amo muito fulano, mas você demonstra? Amor é atitude. Como é que... Amor é atitude, ó, grande filósofo Sérgio aí. Amor é atitude. Sem demonstração de atitude, como é que as pessoas vão saber que se amam? Como dizia a música, quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, mas é da boca para fora. Não é verdade? Diz a música assim. Quando a gente ama, a gente demonstra esse amor. Então, como é que eu falo que amo meu irmão? Eu amo a Deus que eu não vejo, mas não consigo amar o meu irmão que vejo. Então, como é que esse amor é demonstrado? Nas nossas atitudes, na nossa comunhão, nos nossos relacionamentos. Amém? Agora, qual o melhor ambiente para você demonstrar esse amor pelo seu irmão? Num ambiente grande, onde tem 1000 pessoas, ou num ambiente menor, onde há 10, 15, 5 pessoas? O que vocês acham? O que vocês acham? Qual é o lugar mais fácil do mundo perceber que nós amamos uns aos outros? Acho que... Ambiente menor é mais fácil. Hã? Num ambiente menor é mais fácil, não é, Sérgio? Sim, com certeza. Muito. Mas com um ambiente muito grande é difícil de conviver com muitas pessoas. Realmente faço um grupinho. A nossa tendência é sempre ir para um relacionamento menor, né? Porque a gente não consegue atingir todos. Então, a gente vai para um relacionamento maior, onde a gente começa a demonstrar esse relacionamento. Não é verdade? Aí que entra uma coisa muito forte da igreja. Porque se a igreja fala em comunhão, o tamanho é algo muito importante. Quanto menor, é melhor.
Assim, não há maneira melhor de vivenciarmos a igreja do que quando nós estamos reunidos em pequenos grupos. Amém ou não? Eu fico vendo ali a reunião das mulheres na segunda-feira, as mulheres se reúnem ali, é lógico que tem muita gente na igreja, graças a Deus, mas na segunda-feira aquelas mulheres se reúnem ali. É um grupo menor, não é? Não vão todos. É um grupo menor. Mas eu fico observando as irmãs que vão ali naquele pequeno grupo ali na segunda-feira. Elas comem junto, elas riem junto, falam alto junto. É verdade. Faz aquela bagunça É verdade, junto, né? é verdade. E aquilo ali é uma cura para tanta gente, sim ou não? Você imagina quantas pessoas solitárias, sozinhas. Eu vi um testemunho tão bonito, meu irmão me falou, oh, pastor, graças à igreja eu tenho um lugar para ter comunhão. Se não fosse a igreja, eu estava sozinha no meu quarto, porque eu moro num quarto, eu não tenho relacionamento, eu não sei, eu não vou para lugares errados, eu não vou para balada, eu não tenho para onde ir. Se não fosse as pessoas da igreja para me relacionar, eu era uma pessoa solitária. Ainda bem que tem esse pequeno grupo. Então, olha que coisa gostosa, né? Parece uma coisa tão boa, mas aquele pequeno grupo é uma terapia onde as pessoas vão ali, sabem que toda segunda-feira vão comer juntas, tem um lanchinho preparado, tem um abraço para receber, tem um carinho para receber, tem um abraço para compartilhar, né? Então, é muito importante que nós tenhamos essa visão de igreja que multidão não é um lugar para demonstrar amor. Multidão, a gente mostra tamanho, a gente mostra força. Mas, se queremos, de fato, ter um relacionamento mais profundo, nós precisamos, essa igreja, multiplicar em pequenos grupos, para que esses pequenos grupos possam cuidar melhor um dos outros. Sim ou não? E aí que entra o projeto chamado Pequenos Grupos, grupos de comunhão, célula. Amém? Quem aqui já fez parte de uma célula, de um pequeno grupo, já vivenciou isso? Como é que é? Já? Quem aqui já teve essa experiência? Nós já participamos de célula lá em Belo Horizonte, da Lagoinha. E aí, teve uma boa experiência? Sim, tivemos boa experiência. Foi quando nós fomos ao Brasil, né? Eu e o Sérgio, e lá na Lagoinha, como é uma igreja muito grande, né? É muita gente mesmo, né? Acho que todos conhecem a Lagoinha, né? Mas tinha as células que eram nas casas das pessoas, né? Então era assim, cada irmão tinha um líder, né? Responsável. E toda quarta-feira tinha-se um encontro de várias pessoas, né? Naquela casa que era aquela célula. E era muito gostoso, era muito bom. Quem mais aí participou Foi de um algum pequeno grupo já? muito grande. Eu participei, eu e o Henrique. Já participou No Brasil também. Amém. Também participamos. Era muito bom. É aquele Amém. mesmo sistema mesmo que a Grécia acabou de falar. E era uma vez na semana, assim. E compartilhava, cada um compartilhava. Tem pessoas que têm resistência a esse modelo, porque fala assim, ai, pastor, quando a gente pequeno grupo dá muito trabalho, formam as panelinhas. Já vi muito essa conversa. Gente, não há problema nenhum em ter panelinha. Só tem um problema quando a panela fecha a tampa. Panelinha com a tampa aberta pode ter o punhado. Panela só não pode fechar a tampa. Essa eu gostei. Para não receber mais ninguém, né? Aí é um problema. Mas quando a panela está aberta para receber quem quiser entrar, ué, não tem como a gente conviver. Nós vamos relacionar, nós vamos buscar um relacionamento com... A gente consegue relacionar com todo mundo. Se você colocar na ponta da caneta todos os amigos que você tem, você não consegue ter comunhão com todo mundo. Você vai se relacionar com um grupo que você mais se identifica, que é mais perto da sua casa, que tem um tipo da sua idade, que tem a sua origem, que tem os mesmos propósitos. Quer dizer, isso é normal. Isso é normal, e não há doentia nisso aí. O ruim é quando um pequeno grupo se fecha e não deixa ninguém entrar. Ou essa célula se reúne e não é para edificação. Aí essa célula não é uma célula viva, ela se torna uma celulite. As irmãs gostam de ter celulite? Não. O que é uma celulite? O que é uma celulite? É uma gordura inflamada. Pastor,
É uma Nesse célula caso, complicada. nesse caso, o pastor pode até identificar este tipo de célula como uma célula serial killer. Serial É como killer. nós chamamos na Ela mata o ciência, corpo. que é aquela célula que faz a fagocitose, que mata os outros. Mata os outros, ela mata o corpo, ela contamina o corpo. Então, Contamina. como é que a gente corrige essas situações? A gente corrige isso com discipulado. Ensinando os crentes, quando eles se reúnem, eles têm que transmitir aquilo que edifica, e não aquilo que destrói a nossa comunhão, né? É por isso que nós estamos fazendo esse processo com vocês, de discipulado, de ensinamento, de comunhão, desintoxicando um monte de coisa, colocando o fundamento certinho, para quando a gente for reunir em pequenos grupos, a gente reúne com pessoas saudáveis. A gente não vai ficar reunindo para poder matar ninguém. Amém? Uhum. Glória a Deus. Amém. Mas é muito importante essas questões. E se vocês observarem, na igreja isso acontece. A igreja não é grande, mas nós temos a rede de jovens, temos ali a rede de mulheres, temos ali a rede de homens, temos ali a rede dos adolescentes, né? Ali já começa a colocar os grupos dentro da sua faixa etária, dentro da questão da idade, do sexo e tal, para ficar mais fácil da interação. Então, esse pequeno grupo, ele é vital para a igreja funcionar como o corpo de Cristo, porque o nosso próprio corpo faz isso. Ele se organiza em células, essas células se multiplicam e formam o nosso corpo, não é assim que funciona? A nossa pele. É um conjunto de um monte de células que se unem para formar a pele. É um conjunto de um monte de células que se unem para formar um osso, quer dizer, as células elas são separadas, mas quando elas vão formar algo, elas se unem, né? Então, é muito importante você entender isso do que é essa questão de como a igreja deve funcionar. Vou passar aqui um videozinho rapidinho para que você tenha percepção do que funciona. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com uma missão de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. Muito legal, né?
Muito legal. Sim. Servir, unir, compartilhar, quando junta isso tudo, se torna a igreja. Então, a igreja é a reunião dos que creem em Jesus. Somos nós em comunhão. Então, as pessoas falam assim, eu, para ser salvo, não preciso de igreja. Realmente, você, para ser salvo, você precisa só de Jesus. Amém? Agora, tem uma coisa. Se você é salvo, você congrega na igreja. Se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. João capítulo 1, versículo 7. Amém? Então, quem é a igreja, está junto. Não tem como você falar que é do corpo e não quer estar junto. É impossível. Certo? Então, a igreja expressa comunhão, que é o compartilhar algo em comum, o amor de Deus por nós e o nosso amor por ele, né? Então, a igreja, podemos dizer que ela divide em duas asas. Primeira asa, os cultos de celebração, as grandes reuniões, tá vendo lá? E as reuniões de pequenos grupos. Amém? Então, nós nos reunimos em pequenos grupos e depois nós celebramos as grandes celebrações. Né? Agora, você imagina, olha, imagina você nesse pequeno grupo aqui, ó, nesse grande grupo aqui, você tendo comunhão. É difícil ou não é? Você não é nem visto. É. É verdade, não é? Uhum. Você percebe que aqui você vê só um aglomerado, mas aqui você consegue identificar as pessoas? É verdade. Amém ou É não? verdade. E é isso que nós queremos Amém. caminhar como igreja. Nós queremos ser uma igreja que ela tenha comunhão, onde nós conhecemos a todos, mas ela seja uma multidão, onde ela multiplica com todos. Nossa, essa foi revelação, hein? Queremos ter um pequeno grupo onde todos conhecem a todos, mas queremos ser uma multidão onde ela se multiplica com todos. Amém. Amém? É o nosso Amém. sonho como igreja. É o nosso sonho como igreja. Amém? Continuando, então. Então, você faz parte de uma célula? Perguntei aqui se quem pode compartilhar. Pouca gente aqui conhece, participou, mas alguns já tiveram a experiência aí de uma célula, de um pequeno grupo, né? Por que chama célula? Porque a célula é a menor parte do nosso corpo. Porém, as células, quando se unem, formam o corpo. Ok? Vamos lá, então, para o contexto histórico. Quem é que fez a primeira célula, o primeiro pequeno grupo? O próprio Deus, né? O próprio Deus. Uhum. O que ele disse aí, ó? Pai, Filho e Espírito Santo formam a Trindade divina. Verdade. Amém? Uhum. Formam a Trindade divina. A Bíblia fala que diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Ou seja, o próprio Deus se une e forma ali dentro dele mesmo o seu núcleo para gerar algo, né? Certa vez, a Bíblia diz que um discípulo chamado Filipe falou assim, Jesus, mostra-nos o Pai. E ele falou, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim, ele está realizando a sua obra. João capítulo 14, versículo 9 e 10. Né? Agora, Deus não guardou essa comunhão só para ele. O que é que Deus fez? Ele resolveu multiplicar. Deus abriu a sua célula, né? Ele chamou todos aqueles que aceitam Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor para fazer parte desse grande grupo que é a sua vida, que ele tem para nós. Então, nós vamos aí ver que Deus ele começa a sua trindade, mas ao criar a humanidade, ele chama a humanidade para fazer parte desse grande corpo que é a sua igreja. Amém? Dúvida até aí ou não? Amém. Dúvida até aí ou não? Tranquilo? Não, tranquilo. Tranquilo? Vamos lá, então. Então, visível e especial. Visível, buscamos a Deus sozinho. Mas, em especial, buscamos a Deus com outras pessoas. Amém? Então, nós temos que ter nosso momento de intimidade, sim ou não? Temos que ter nossa intimidade com Deus, aquelas coisas, eu com Deus e tal. Mas precisamos também ter o nosso momento de buscar a Deus com outras pessoas, porque a oração do justo, a oração de todos podem muito em seus efeitos. Sim ou não? Verdade. Qual que é o grande defeito? É quando nós ficamos só de um lado. Tem que balancear aí. Quando as pessoas ficam só sozinhas, é o chamado crente deformado. Não é verdade?
E quando eles só querem ter comunhão, mas não quer ter relacionamento com Deus, são os crentes complicados. Então tem que ter esse balanço aí, né? Tem que ter esse balanço. Outra célula importante foi a célula de Jesus. Lembra quando Jesus começou o ministério dele? Sim. Jesus começou o ministério dele. Quem tem Bíblia aí? Quem pode Amém. ler para mim Marcos 3, 13 ao 15? Marcos 3, 13 ao 15. Marcos 3, 13. Ao 15. A Bíblia de ao monte e chamou para si os que eles quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar. Amém. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. As pessoas ficam perguntando, pastor, qual é o melhor método para crescer a igreja? Será que a gente é capaz de fazer o melhor método que Jesus? O que vocês acham? Não, Vocês acham que a gente consegue fazer melhor que Jesus? com certeza. Não. Eu acho que não. Minha humilde opinião, eu acho que eu não consigo fazer melhor que ele, não. Como é que ele começou a igreja dele? Ele foi lá, alugou uma sinagoga, decorou, colocou uma placa na frente, comprou um aparelho de som, montou uma equipe de chofar, né? Abriu uma rede social, né? Foi isso que ele fez? Não. Subiu um monte e chamou para si o que Ele chamou ele gente quis. para andar com ele, comer com ele, relacionar com ele. Chamou para ter comunhão com ele. Chamou para andar com ele, estar perto dele. E essas pessoas que ele chamou para andar com ele, depois gerou uma grande multidão. Os pastores fazem isso hoje, as igrejas fazem isso hoje. Não, elas querem fazer o contrário. Elas querem gerar uma multidão, depois da multidão elas vão lá e querem tirar um pequeno grupo. Você percebe? Então, é do menor para o maior. Quando vem do maior para o menor, fica meio complicado. Então, Jesus ele usou o melhor método que pôde. Ele chamou pessoas para andar com ele, colocou nessas pessoas o caráter dele, o modelo dele, a visão dele, e depois ele falou, agora vocês vão e façam discípulo. O que é fazer discípulo? Aquilo que eu ensinei vocês a fazer, façam com outros. Por isso vocês estão aqui nessa célula. Aqui é uma célula, nós estamos indo toda terça-feira aqui, ó, um pequeno grupo de 25 pessoas, 26 pessoas, edificando, discipulando, sim ou não? Nós já estamos em célula. Por enquanto é uma macrocélula, que ela é grande, ela está enorme ainda. Mas daqui a pouco dessa macrocélula vai sair aqui líderes que vão multiplicar o que nós estamos aprendendo aqui. Olha que maravilha quando vocês pegar as pessoas que vocês vão encontrar pelo caminho e compartilhar esse material que vocês estão aprendendo com elas. Que maravilha que vai ser. Né? Por enquanto vocês estão só comendo, né? Daqui a pouco vocês vão poder dar isso para as pessoas. Por isso que as aulas estão ficando gravadas, vocês têm o seu material. Porque quando Deus colocar na sua mão aquele para vocês cuidarem, vocês não vão cuidar dessas pessoas sem nada. Vocês têm material, vocês têm conteúdo, vocês têm ensinamento, vocês têm condições de ajudar essa pessoa a ter uma vida em abundância. Amém. Quem está entendendo o projeto? Amém. Dá para entender o projeto agora? Amém. Sim. E Jesus, quando ele se faz presente, ele foi, mas deixou conosco o Espírito Santo. Então, antes era Jesus e os homens, hoje é o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo está conosco para nos ajudar a levantar outros para estar conosco. Então, não dá para cumprir o propósito de Deus sozinho. Dá para cumprir o propósito de Deus tem para nós sozinho? Não dá. Nós precisamos unir uns aos outros para que juntos nós tenhamos mais ferramentas para poder fazer muito mais coisa para Deus. O pastor sozinho não é igreja. A igreja sozinho sem o pastor não é. Então, nós precisamos estar juntos. Nós, em unidade de visão, em unidade de propósito e unidade de fé, nós vamos alcançar um propósito muito maior do que sozinhos.
Quem entendeu isso? Amém. Amém ou não? Verdade. Amém. Amém. E é isso que nós estamos fazendo agora aqui. Nós estamos alinhando o nosso propósito, alinhando a nossa visão, alinhando o nosso projeto, alinhando aquilo que nós queremos, para quando nós somos multiplicar, nós multiplicarmos certos. Porque se a gente multiplicar errado, daqui a pouco sai cada coisa estranha aí. É verdade ou não? Nós queremos multiplicar, mas queremos multiplicar de maneira saudável. Nós não queremos ser celulite. Nós queremos ser uma célula viva. Célula que multiplica. É verdade. Amém? Verdade. Ou nem mutação. Verdade, nem mutação genética. Nem mutação genética, né? Nem ter. Nem ser e nem ter. Olha que vídeo legal que eu vou passar para vocês, que fala sobre essa questão de você tentar fazer as coisas sozinho. There are some things in life you can't do alone. Like have a party. Pessoa fazendo uma festa sozinho, lutando sozinho. Have a sack race. Step aside, fools. I got this. Okay, I have it. Yeah, yeah. Play Marco Polo. Brincando de pega-pega lá, sozinho. Fish out of water. Ride a teeter-totter. Corra lá, sozinho. Get engaged. Essa ficou noiva sozinha, então o pessoal deixou ele hoje. Will you marry me? Move a heavy, awkward piece of furniture. Fingers. Too slow, too slow, too slow. Or water ski. Olha isso aí. Esquiando sozinho, ó. Some things should not be attempted Bora a lancha agora. without the help of others. Your spiritual journey is one of them. When it comes to that, we're definitely better together. É isso aí. Muito engraçado. Muito engraçado, não é? Mas não tem crente assim, que é tudo sozinho? É mais difícil, não é? Com certeza. Então, não tem como, gente, nós viver uma vida cristã sozinhos. Vai ser igual essa situação que nós vimos aqui no vídeo. Coisa vai chegar a ser engraçado. Engraçado. Né? Você imagina um culto onde eu tenho que pregar, cantar, orar, fazer tudo. É complicado. Agora, não é tão gostoso quando tem um conjunto completo, tem lá o baixo que toca, tem a guitarra que toca, tem a bateria que toca, tem o teclado, tem quem faz canta, tem a dança, tem a palavra, tem quem ora, tem quem ministra, quem tem profetiza. Já pensou quando nós nos unimos como igreja e cada um trazer um pouco do seu dom? Que reunião será a nossa? É verdade. Um complementa o outro. Exatamente. Exatamente. Você tem um propósito no corpo. Você tem um propósito importante, né? Então, nós temos que entender esse propósito. Então, hoje Jesus se faz presente através do Espírito Santo e ele usa o corpo para poder executar isso. Então, nasce de novo, entra na família através desse batismo e tem uma vida o quê? Comunitária. Essa é a intenção de Deus para nós. Levar a igreja a ter esse relacionamento de comunhão, né? Então, quais são as características de uma igreja saudável, de uma igreja que vive em comunhão? Vamos ler Atos 2:42, para a gente fechar nosso estudo de hoje. Atos 2:42. Atos 2:42. Eu não sei se vocês conhecem uma igreja melhor. Essa igreja de Jesus aí, começada com o Espírito Santo, eu acho que é o modelo para nós. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém. Continua. 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente preservavam unânimes no templo, partiam pão de casa,
partiam pão de casa em casa e tornavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Que igreja, Eita gente. glória. Que igreja. Espetáculo, né? Ela tinha dedicação ao ensino dos apóstolos, versículo 42. Ela tinha comunhão do partir do pão. Ela tinha oração coletiva, versículo 42. Ela tinha temor de Deus. Tinha sinais e maravilhas. Tinha unidade de visão. Compartilhava o que tinha. Reuniam no templo, mas também reuniam nas casas. Louvavam juntos. Impactava a sociedade através do seu testemunho e ganhava as pessoas que viam aquilo. Amém. Amém. Amém ou não? Amém. Dá uma olhada nesses sinais que está na tela aqui, você que frequenta a nossa igreja. Falta pouco para a gente aqui, não falta? Se a gente continuar, a gente consegue chegar Falta lá. pouco. Nós temos ensino? Amém. Temos ensino ou não? Temos. Temos comunhão do partir do pão? Temos, sim. Sim. Temos oração? Temos. Amém. Temor? Temos temor? Sim. Amém. Temos. Tem acontecido sinais e maravilhas no nosso meio ou não? Sim. Amém. Tem. Sim, com certeza. Temos unidade? Amém. Eu acho que temos. Tem. Temos compartilhamento? Temos. Temos. Reunimos no templo? Sim. Temos louvor? Temos. Temos. O que é que está faltando para nós aqui? 3 coisinhas. Reunir nas casas, impactar o GES e evangelismo. Amém. Faltando só essas 3 coisinhas aqui. Mas já estão bem adiantados, sim ou não? Sim. Falta pouco. Glória a Deus. Para isso que nós estamos treinando agora, para a gente poder ter nossos pequenos grupos, impactar o lugar onde nós moramos, evangelizando essas pessoas. O que é evangelizar? Levar essas pessoas a conhecer as boas notícias do que vivemos. Amém? Então, falta pouco. Então, eu acho que o caminho da igreja ideal é esse aí. Amém? Então, eu quero terminar perguntando, qual dessas características você já teve a chance de experimentar participando da igreja em Algés? Qual dessas características aqui você já teve a oportunidade de experimentar participando da nossa igreja? Dá uma olhada na lista aqui. Quem pode falar aí? Vou dar um testemunho rapidinho aí. Quem é que já pode falar de algum aí? Dá uma olhada aí. Eu posso. Uau. Olha, o que o Senhor tem feito na nossa vida através dessa igreja de Algés, olha, eu fico sem palavras, pastor, é muita coisa, mas uma delas são os meus netos. As meninas, principalmente, Amém. o Lucas também, principalmente, que desceu lá, foi lá embaixo naquele encontro com jovens e ele voltou assim tão Impactado. transformado, radiado, feliz. E as meninas também, né? O que o senhor tem que estar fazendo e vai fazer na vida delas. Isso é impactante, é maravilhoso. Então, está tendo um impacto positivo, né? Mais alguém? Positivo. Alguém já experimentou algo mais aqui? Quer dar um testemunho rapidinho? Vamos lá? Ó, Eu posso, pastor. fala, meu querido. Qual desses aqui que mais te impactou? Então, as reuniões no templo. As reuniões no templo. Eu estou errado. As reuniões no templo, eu acho que mudou para mim, por quê? Porque eu, a partir da palavra, né, eu comecei a viver a partir da palavra que eu ouço, a partir da palavra que eu escuto, e toda vez que eu vou ter uma atitude, eu faço uma conexão daquilo que foi falado com aquilo que está acontecendo na minha vida naquele momento. Amém. Mas não foi uma, foram várias vezes. Amém. E isso, para mim, foi e é muito importante.
Obrigado, Gustavo, Amém. pela sua participação. Mais alguém quer falar alguma coisa para a gente fechar nosso módulo aqui? Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Eu tenho experimentado muito a unidade. Eu acho que nós vemos muito isso aqui, ó, a unidade. Já notou que nosso bem nada é difícil, tudo para nós é fácil, tudo que a gente vai fazer, a gente... Não é verdade, não é? A gente dá um jeito, é verdade. Tudo a gente dá um jeito, a gente é unidade aqui. Esse, para mim, é que é o ponto que mais eu fico, assim, sou impactado aqui na nossa comunidade. A unidade nossa é muito grande. Eu nunca vi ninguém colocar dificuldade para nada. Eu tenho vivido a oração coletiva. Oração coletiva. A oração, a nossa oração, nós, as mulheres, a gente entre nós orarmos, a gente entre nós ligarmos a madrugada, olha, vamos orar na madrugada, sabe? Uma passa mensagem para a outra, né? Vamos Amém. orar. E agora às quartas-feiras, então isso tem vivido isto e tem sido muito bom, essa oração coletiva entre nós, né? Amém. Muito obrigado a participação de todos. Vou ter que encerrar nossa aula agora, já está nosso tempo. Nossa aula passa rápida, né? Já chegou a hora de terminar nossa aula. Amém? Mas aí está o material. Espero que vocês sonhem comigo. Eu sonho com essa igreja aqui, ó. Dedicação, ensino, comunhão, com oração, com temor, com sinais e maravilhas, com unidade, com compartilhamento, com reunião no templo, com reunião nas casas, né? Com louvor coletivo, com impacto na sociedade, né? Com evangelismo. Eu sonho com isso aqui, o Senhor vai nos dar isso aqui, porque nós estamos com o mesmo propósito. E quando nós decidimos fazer algo junto, não há nada que nos pare, que a Bíblia fala que vocês concordam na terra, será feito nos céus. Deus abençoe. Vou interromper aqui. Um abraço a todos que participaram e aqueles que vão nos assistir. Deus abençoe, tá bom? Amém, pastor. Que Então, Deus vamos te lá. dê uma boa viagem. Que Deus te abençoe. Amém. Te leve em paz, te traga em paz. Em nome de Jesus. Amém. Vou fazer só uma chamadinha aqui na nossa lista aqui, tá bom? Aula 4. Clenir, tá aí? Clenir, tá aí? Jaque, tá aí? Amém, pastor. Tá me ouvindo? Clenir. Amém, pastor. Tiago não tá, né? Luciane tá? Eu vi aí. Regina tá? Tô aqui. Regina? Sim, sim, Você teve na aula passada também, né, Regina? tive em todas. Todas as aulas. Sim. Aline Diniz também tá aí? Sim, tô aqui. Marcelo tá aí, não, né? Não. Amanda está? Suelma Sim. também não está. Edna está. Henrique tá aí? Tô aqui. Aê, meu guerreiro, tá aí. Davi Lira tá aí? Raliane, Davi tá aí? Davi Zucarello tá. Davi Lira, tá? Alô, Davi Lira, seu Zucarello. Tá aí, Leão? Amém. Mari Carmen? Estou aqui, pastor. Davi Zuca já falou que tá aí. A Grécia hoje está. O Sérgio também hoje pastor, está. temos. Carol Aula tá passada aí? não tivemos, mas já assistimos. Carol tá aí? Não, Carol Félix tá aí? Assisti. Carol? Lucélia? Estou aqui, pastor. Zé Filho? Ô, pastor, tô aqui. Hoje o Lucélio não vai me dar falta, não. Carol não tem não, né? Fabi? Oi, boa Aí. noite. Leila tá aí? Arielle tá aí? Ela ficou caladinha hoje, gente. Arielle de Noval, cadê vocês? Estão aí? Estamos sim. Estamos aqui. Eu tentei falar, mas não deu. Pode falar agora, Arielle. Pô, sua voz é sempre bem-vinda. Quer falar algo? Não, eu ia falar na hora que você perguntou de célula, quem já participou. Eu já participou, com certeza, já fomos participei. líderes de célula. Verdade. Aqui a gente participou também da célula da Lagoinha, aqui quando a gente chegou aqui em Lisboa. Já fomos também discipuladores. Enfim. Verdade.
A Bia também está aí, né, Bia? Eu vi a Bia aí. Derlei está? Derlei não está, não. Tá, não. A Alissa está aí? Eu estou aqui, pastor. E a Mari? Eu vi a Mari aí também, né? Eu estou aqui, pastor. Alguém que eu não falei o nome? Eu Alguém não que eu sei não se o falei? senhor conseguiu ouvir. Eu estava no Jéssica, carro, pastor, Jéssica. ouvindo, não estava mal para eu ouvir. Cleni. Não sei se o senhor Jéssica que ouviu. participou. A Jéssica participou hoje? Glória, Yes. glória a Deus, hein? Uma nova aluna, hein? Deus está fazendo obra. Abaixo. Nova aluna no grupo. Jéssica. Ok, meus amados. Deus abençoe. A lista de chamada está feita. Até então, a Amém. próxima aula eu vou estar avisando do grupo. Aproveita que vai ter esse intervalo aí. Pega a apostila, agarra no material, faça os seus exercícios, fica aí afinado para quando a gente voltar aqui, vocês possam até participar melhor das aulas, colocando comentários, porque vocês lêem o material. Tá bom? Deus abençoe a todos aí. Eu vou para uma reunião aqui agora com o Ministério, que eu não paro, termina um e sai para outra. Deus abençoe a todos aí, tá? Amém. Abençoe, pastor. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém, pastor. Amém. Deus abençoe.